Então, boa noite a todos. Meu nome é Miriana, eu sou cardiologista e médica nuclear do Instituto de Cardiologia e da Cardionuclear. Eu vou falar hoje, então, sobre viabilidade miocárdica. Não está passando. Deu. Então, é o seguinte, antes dos anos 80, se acreditava que a disfunção ventricular esquerda fosse um processo irreversível. Com o tempo, os médicos foram observando que muitos pacientes melhoravam a fração de ejeção após fazerem uma cirurgia de revascularização miocárdica, que era o método que tinha na época para o tratamento da DAC. E aí, nessa época, surgiu esse conceito de miocárdio hibernante. Aqui um trabalho daquela época, de 1981, na verdade é um artigo escrito pelo Ramintula, que é considerado um dos pais da viabilidade miocárdica, onde ele explica isso, né, que ele observou essa melhora da fração de ejeção e concluiu que esse miocárdio, na verdade, estava hibernante. Eu gosto muito desses artigos mais antigos, né, alguns usam frases aqui, essa aqui tem uma frase de Hipócrates falando sobre a vida, e são artigos geralmente escritos por uma ou duas pessoas, assim, eu acho muito interessante, porque até o artigo que eu escrevi sobre viabilidade foi um pouco inspirada, digamos assim, nesses artigos mais antigos, porque para mim o ato de escrever é uma ação muito individual, então eu acho muito difícil, Miriana, tenho muita dificuldade de escrever coisas em conjunto, porque eu acho que cada pessoa tem o seu estilo de escrever, e para o resultado final se tornar algo agradável, às vezes eu acho que tem que manter a mesma linguagem, o mesmo estilo, e antigamente os trabalhos, eles não eram feitos assim com tantos autores, né, eram feitos com poucos autores, que escreviam e colocavam mais as suas ideias. Então, eu gosto muito desses trabalhos antigos, até porque eu acho que muitos desses trabalhos novos, que a gente vê grandes estudos, às vezes um ou dois ou três que realmente escrevem de verdade, né? E as outras pessoas acabam tendo participações diferentes. Mas aqui, por exemplo, também tem um editorial escrito por duas pessoas, do Brown, em que eles citam o Ramintula, justamente para explicar o que ele acha que é esse miocárdio. Então, é o miocárdio que tem um fluxo sanguíneo, uma perfusão cronicamente diminuída, mas que o tecido ainda encontra-se viável, e quando esse tecido ele é revascularizado, há uma melhora na contratilidade. Um estudo importante que fez eles tirarem essas conclusões é o estudo CAS, que é um estudo clássico da cardiologia, em que, em 1975, tá? Olha, estudo bem antigo, eles avaliaram 780 pacientes com doença isquêmica crônica e dividiram em dois grupos, um grupo cirúrgico e um grupo não cirúrgico. A sobrevida do grupo cirúrgico foi 88% e a do grupo medicamentoso 65%. E houve uma diferença nas curvas de sobrevida, né? Os pacientes que tinham fração de ejeção normal, não se viu tanta diferença, mas aqueles que tiveram diminuição da fração de ejeção, a gente observou o quê? Que houve uma melhora importante nos que fizeram terapia cirúrgica. Desse estudo vem o conceito antigo que a gente tem que paciente trivascular com fração de ejeção reduzida, o tratamento o que é? CRM. Então, vem desde essa época esse conceito. Lembrando que os tratamentos eram muito diferentes. Na época, a gente não usava beta-bloqueador, né? Não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje sobre inibidor da ECA, espironolactona, todas essas novas drogas, né? E também as cirurgias avançaram muito, né? Nem se usava mamária, era mais safena nessa época, tá? Bom, mas então, o que é esse miocárdio hibernante? É um miocárdio que, de forma muito inteligente, faz o que a gente chama de sobrevida celular programada. O ATP para o miócito, esses dados aqui são do Brown,
cerca de 60%, então mais da metade é usado para sístole, para contração. E a outra porcentagem, o resto, para as outras atividades da célula do miócito, né? 20% mais ou menos para a integridade celular, 5% para atividade elétrica e 15% para a função diastólica. Então, o que o coração faz? Há uma diminuição de fluxo sanguíneo. Com essa diminuição de fluxo, diminui o ATP, a energia que vem do sangue para a célula, e a célula, de forma inteligente, economiza o ATP que seria para a sístole e usa só para suas atividades basais, essenciais, digamos assim, tá? Então, pensando nisso e vendo o que é o miocárdio hibernante, a gente não pode, por exemplo, pedir um estudo de viabilidade se no ecocardio o músculo está batendo ou está com uma hipocinesia, porque o exame para ver viabilidade é justamente o quê? Para diferenciar a necrose do miocárdio hibernante. Então, se o miocárdio está batendo, ele está, inclusive, usando esses 60%, não tem necessidade de fazer exame de viabilidade, tá? Então, geralmente, a gente, inclusive, faz primeiro uma ecocardio para ter essa noção. Se tem hipocinesia, também é viável. Se bate, é viável, ok? Bom, aqui eu quero fazer um capítulo à parte, tá? Sobre essa questão da viabilidade na fase aguda de eventos isquêmicos, que é uma outra limitação da solicitação de exame de viabilidade. Às vezes acontece, o paciente infartou com delta T prolongado, é viável ou não é viável? Porque nessas situações, a avaliação de viabilidade ela é muito questionável, porque na vigência de eventos agudos, o corpo produz substâncias que estimulam a replicação celular. Eu tenho alguns trabalhos para falar disso, tá? Então, por exemplo, esse trabalho aqui, eles induziram a aplasia medular em ratos, tá? Por meio, irradiaram, e fizeram um transplante de medula óssea com células que tinham uma proteína verde, e fizeram os ratinhos infartarem, tá? Na vigência de infarto, a gente vê o quê? Miócitos primitivos 24 horas após o evento isquêmico. Então, quando a gente tem um evento isquêmico, parece que o miocárdio tem uma certa propriedade de regeneração, né? Isso também é observado em estudos de células tronco miocárdicas, que a gente vê uma melhora na fase aguda, né? Que seria o ápice de um trauma ali, de uma isquemia, e depois, com o passar do tempo, a gente não vê mais benefício, tá? Aqui, esse outro trabalho que mostra também a presença de miócitos em mitose em segmentos perinfarto, perto da área de infarto, essa replicação celular, né, que antigamente parecia uma coisa absurda, o miocárdio ter replicação celular, né, a gente vê que perinfarto é 4% e áreas distantes 1%, então parece que nas áreas ali de isquemia aguda, de sofrimento aguda, há uma possibilidade de replicação. Então, nessas horas de eventos agudos, a nossa tendência sempre é abrir e fica muito difícil dizer que esse miocárdio não tem uma recuperação, tá? Nisso também entra um conceito de pré-condicionamento isquêmico, que a gente sabe que o paciente que tem angina precedendo o infarto, depois infarta, ele tem uma evolução melhor do que aquele que nunca teve angina, que nunca teve nada. Muitas vezes o paciente que não tem circulação colateral, é aquele infarto no jovem, que às vezes em poucas horas há uma área extensa de necrose sem nenhuma recuperação. Esse trabalho aqui é antigo com cachorros, tá? O que ele mostrou? Eles pegavam as coronárias dos cachorros, ocluíam e abriam, tá? 4 períodos. Os cachorros onde eles faziam esse pré-condicionamento isquêmico, esse clamp antes de fechar totalmente, tinha uma área de infarto menor, que chegava a 75% menor. Então, tudo isso é o pré-condicionamento isquêmico, que quando a gente estimula o miocárdio, a isquemia, ele teria um poder, talvez, de replicação ou de fazer menos fibrose, tá? Eu mostro esses artigos para instigar um pouco vocês, para quando chegar o paciente na emergência, lá com delta T prolongado, vocês estão em dúvida, a gente sempre, se pode abrir, a gente tem que abrir, porque nessas horas iniciais, as evidências científicas são muito menores, tá? E a gente tem essa possibilidade dessa replicação nessas horas, tá?
Então, voltando para a parte do miocárdio hibernante, abri só um parênteses para falar da fase aguda do infarto, onde a viabilidade é limitada, tá? Então, o que é o miocárdio hibernante? Então, é um miocárdio que tem redução da contração como um fator de proteção para que seja consumido o mínimo de energia para prevenir a total apoptose e morte celular. Se a gente pegar a análise histológica desse miocárdio, a gente vai ter miócitos que não estão contraindo, ok? Então, o miocárdio hibernante não contrai, mas tem a membrana intacta e o metabolismo com uma pequena ou nenhuma evidência de apoptose, tá? Bom, e aí o que é o miocárdio atordoado, que eu vejo que às vezes as pessoas confundem o hibernado com atordoado. Bom, o atordoado é diferente, porque ele tem uma disfunção contrátil igual ao hibernado, tá? Mas o que acontece? O fluxo já foi restabelecido, tá? E é um miocárdio que vai ser totalmente reversível. Na verdade, o paciente tem uma isquemia, abriu a coronária, né? O fluxo restabeleceu, mas a contração ainda não melhorou. Eu vou mostrar uns gráficos aqui para vocês entenderem. Então, assim, a linhazinha vermelha é a contração, tá? A linha fininha, e aqui no gráfico a gente tem o fluxo sanguíneo. Então, o que seria o stun miocárdico? Aqui a coronária ocluiu, a gente tirou o fluxo total. Aí a contração, o que aconteceu com a contração? Parou de bater ali naquela área. Aqui eu abri a coronária, tá? Então, assim, já temos um fluxo sanguíneo, mas a contração não se estabelece, não voltou ainda. Ela vai voltar, mas ele está no stunning, ele está atordoado, já tem o fluxo restabelecido e daqui a pouco ele vai melhorar, mas ele tem uma lentidão para haver essa melhora, tá? Aqui eu já tenho um miocárdio hibernado por pouco tempo, então eu diminuí o fluxo, seja por oclusão, às vezes é uma lesão muito severa, né? Tem aqui um pouco de fluxo, então quer dizer, não está totalmente ocluído, tá? E a contratilidade vai proporcionalmente diminuindo, volta o fluxo, a contratilidade volta de maneira proporcional, tá? Diretamente proporcional. Aqui a gente tem hibernações crônicas causadas por stunning repetitivos, né? Então, o paciente que tem uma diminuição do fluxo repetitiva, às vezes num esforço, vai tendo crise de angina repetitiva, a contração ela diminui, depois volta, diminui, depois volta. Isso aqui, se acontece cronicamente, chega um ponto que a contração acaba não voltando mais, apesar de ter um fluxo mínimo, né? Aquele paciente que tem uma lesão subtotal, né? A contração diminui, melhora, diminui, chega um momento que ela vai ficar num platô, tá? E aqui a gente tem o quê? O clássico aí, miocárdio hibernante, então diminui o fluxo, diminui a contração e ela vai proporcionalmente ao longo dos anos, tá? Então, acho que deu para entender, então, que esses são todos mecanismos de adaptação. Então, a hibernação é um fenômeno de proteção que ocorre na presença de uma redução do fluxo sanguíneo, tá? E o atordoamento já não é um fenômeno de proteção, ele é uma manifestação da injúria, onde permanece uma redução da contração, mesmo após a restauração do fluxo, tá? Não sei se deu para entender a diferença. Quais são os princípios então, da viabilidade, né? É a presença de fluxo, é a integridade da membrana e a atividade metabólica. Por que eu estou botando isso? Para explicar um pouquinho os métodos, quando a gente pede, por que pede um método, por que pede o outro, e o que a gente vai ver na imagem para a gente entender o resultado, tá? Então, para a gente ver a função, o fluxo sanguíneo, né? E a função, a gente vê a função mitocondrial, através do sextamib, que são os traçadores marcados com tecnécio. A gente tem a maioria dos exames em medicina nuclear feitos com tecnécio, né? Vocês sabem que a gente, na verdade, tem os radiofármacos que marca com o sextamib, ou se eu for fazer um exame do renal, por exemplo, eu marco o tecnécio com DTPA, se eu vou fazer um exame pulmonar com MAA. Então, o tecnécio, ele é usado para 90% mais ou menos dos exames de medicina nuclear. E quando a gente marca com o sextamib, o que acontece com esse tecnécio? Ele vai para mitocôndria da célula cardíaca. Então, eu vejo a função mitocondrial, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, a gente faz bastante esse tipo de exame ali na cardionuclear, tem uma sensibilidade de 81%, especificidade de 66%.
Então, aqui eu tenho o coração em repouso, e aqui o repouso após o nitrato. Vocês vejam aqui que a gente tem áreas de hipoperfusão na região da coronária descendente anterior. Quando a gente dá o nitrato, há uma melhora da perfusão. Então, isso é um sinal de viabilidade. O que pode acontecer? Ele não é o melhor método, porque eu posso ter regiões viáveis, mas com baixo fluxo sanguíneo, que às vezes erroneamente com nitrato podem ser chamados de cicatriz, porque ele não é o método mais sensível que a gente tem para avaliar isso, tá? Outro tipo de método são os análogos do potássio, que é aí que eles vão avaliar. Vocês lembram da membrana de sódio e potássio, né? Então, a gente vê a membrana celular se ela está intacta. A gente usa em medicina nuclear o talho, através das nossas gama-câmaras SPECT, existe o rubídio, que é para mais com PET-CT, é o rubídio 82, mas que também é um análogo do potássio. O potássio, a gente sabe que é o principal cátion intracelular, e ele está ausente no tecido cicatricial. Então, a gente vê a membrana, ele é um pouco mais sensível aí que o MIB, né? Então, aqui eu vou mostrar um exemplo do talho. Quando a gente fala em talho, a gente fala em redistribuição, aqui de lei, tá? Não em repouso, certo? E o talho é um exame que a gente faz uma injeção, tá? Então, aqui, nesse caso, foi uma injeção após estresse, mas poderia ter sido uma injeção em repouso, tá? Então, aqui na linha de cima é o estresse, tá? Tem estresse, tem a legenda. Então, aqui foi feito o estresse, e o que vocês veem? Uma hipoperfusão aqui na parede inferior todinha, né? E também a gente vê na parede lateral uma hipoperfusão importante, né? Território de CD e CX, tá? O que a gente faz? O paciente, ele não foi reinjetado nesse caso, existe uma redistribuição, porque o tecido com lesão, com isquemia, ele é um tecido onde o talho vai se redistribuir de forma mais lenta, tá? Então, aqui a gente vê o paciente, é o mesmo caso, o paciente faz uma imagem mais tardia, e a gente vê que na imagem tardia ocorre redistribuição, então ele enche aqui na parede lateral, na parede inferior, mostrando viabilidade. Peraí que eu tô com a barrinha do zoom bem em cima da figura. Deixa eu ver se eu consigo botar ela para baixo aqui para poder mostrar. Que houve uma redistribuição, então aquela área que estava com áreas de hipoperfusão no estresse, elas se enchem na redistribuição. Então, esse é o talho, tá? O talho, ele é um radioisótopo. Então, quando a gente compra o talho, ele já vem pronto, ele não é eluído como o Sestamib, que a gente junta com o tecnécio, né? Então, ele é um radioisótopo. Deixa eu só passar agora aqui. Aqui a gente tem um outro exemplo com talho e uma redistribuição tardia. Esse paciente aqui, a gente resolveu fazer uma redistribuição tardia, inclusive foi feito 24 horas uma reinjeção do talho, porque tinha dor e tinha sinal de viabilidade. Então, na imagem aqui, o repouso, tá? Vocês têm que olhar a legendinha aqui, repouso e esforço, tá? Então, no repouso e esforço, não tem muita diferença ali, tá? Paciente com uma DA ocluída, tá? Aí foi feita uma redistribuição tardia, o paciente tinha angina, se acreditava que tivesse algum benefício, reinjeção, e vocês vejam que nessa redistribuição tardia, ele encheu aqui no ápice, na parede anterior, né? Não totalmente, mas mostrando um pouco de melhora, né? Acima de cerca de 50% da perfusão. Então, às vezes, pode-se fazer uma redistribuição tardia, porque o tecido cicatricial, o tecido com isquemia, ele tem esse processo lento da membrana sódio e potássio, tá? Então, aqui faz uma reinjeção tardia. Aí, bom, a gente tem o PET tem uma sensibilidade maior do que o Sestamib e do que o talho, tá? E aí, no PET que a gente fala em mismatch, né? Que é a diferença, concordância, match e mismatch, concordância do metabolismo com perfusão e discordância. O PET, ele é o flúor marcado com glicose, né? Geralmente é com FDG para a gente ver viabilidade. Ele é muito usado nos exames para câncer, né? Para ver se tem metástase, porque os tecidos com metástase são tecidos com metabolismo
muito alto, né? Então, se o paciente tem metástase ou tem tumores, a área, ele vai ser ávido por glicose e o PET com FDG vai ser positivo. Então, esse marcador funciona assim, tá? E é para PET. Então, a gente vai ter, assim, um exame de perfusão normal, e quando a gente fizer o PET, aquela área que estava totalmente hipoperfundida, ela vai ter uma captação, inclusive, maior do que as outras áreas, mostrando essa discordância, né? Então, é um sinal de viabilidade. Aquele músculo que parecia que não tinha mais nada, quando faz o PET, na verdade, o miocárdio hibernante é um miocárdio que está acostumado com pouco glicose e fazer o metabolismo anaeróbio. Então, quando vem um pouco de glicose do PET, ele vai brilhar, inclusive, mais do que as outras áreas, tá? Então, seria um teste mais sensível do que os outros, porque vai exatamente no metabolismo da célula e vai nessa fisiopatologia que esse tecido tem de maior avidez por glicose, porque justamente ele tá acostumado com períodos grandes de baixo fluxo e, inclusive, de catabolismo, tá? Bom, eu não vou falar só de cintilografia, né? Como a aula é sobre viabilidade, que o Pivato pediu para eu dar, vou falar brevemente de outros métodos. Então, ecocardiograma de estresse. Bom, em repouso tem que ter uma contratilidade anormal. Se alguém pedir o teste de viabilidade no músculo que contrai, a pessoa não sabe o que ela está pedindo, tá? Não é porque, às vezes, o paciente tem infarto, tem stent, está contraindo, não tem que pedir exame de viabilidade. E aí, o que a gente faz? A gente usa a dobutamina, né? Então, com baixa dose é uma melhora e alta dose melhora mais. Então, é o miocárdio viável, tá? E se a gente tem, então, repouso com contratilidade anormal, porque é o exame para viabilidade, né? Eu posso ter, com baixa dose, uma melhora da contratilidade e uma alta dose piora da contratilidade. Então, ainda vou ter o quê? Isquemia mais viabilidade. Essa situação é que seria a que mais se beneficia da revascularização, tá? No ecocardiograma de estresse. Bom, e a ressonância magnética, que a gente vai analisar a extensão transmural pelo realce tardio, em relação à região saudável. Na verdade, o gadolínio, ele não penetra nas membranas íntegras, então ele fica distribuído assim, no extracelular, e essa técnica de realce tardio vai mostrar as áreas maiores de fibrose, tá? Então, aqui, por exemplo, e isso tem que ser mais que 50%. Hoje mesmo eu vi uma ressonância com a Gabriela, e estava o número 50%, e fica confuso, porque a gente está muito mais acostumado a ver cintilo, parece que é 50% de isquemia, mas o que ele queria se referir no laudo é essa questão dos 50%, que é chave na viabilidade vista na ressonância, né? Então, vocês vejam aqui a proporção. Então, aqui, ó, uma proporção do realce tardio, que é o branco, né? Então, aqui o isquêmico, né, que seria 50%, e aqui a necrose, quando ele se espalha por tudo, já que o gadolínio, ele não vai penetrar nas células sadias, né? Ele se espalha nas áreas de necrose. Então, uma área maior de 50% aqui significa, então, que não vai ter uma viabilidade, tá? Que é um exame também muito bom para a gente ver isso, tá? Então, resumidamente, o que eu falei agora, quais são os métodos que a gente tem para ver a viabilidade? Então, para ver a membrana, a gente pode usar o talho, né? Ou rubídio. Para ver reserva contrátil, eco de estresse, para ver as mitocôndrias se estão íntegras ou não, é o MIB com nitrato, né? O MIB em repouso também. Se eu tenho, assim, um MIB em repouso, sem nitrato, normal, que é o que a gente faz ali na cardionuclear, às vezes a gente sempre começa ali com MIB de repouso isolado, tá normal, não tem que fazer mais nada. Ou o talho. O talho eu posso fazer repouso e depois uma redistribuição, mas se da imagem inicial de repouso a gente vê que já está tudo captão, acabou o exame, eu não preciso ir adiante, né? Para ver o metabolismo celular com utilização de glicose, avidez por glicose, PET com FDG, né? E a ausência de miócitos através da técnica do realce tardio, através da ressonância, tá? Então, mais ou menos são essas técnicas, e é isso que a gente vai estar vendo através dos exames, que está vendo o coração, está vendo a mesma coisa. Aqui, então, eu coloquei para vocês uma comparação entre os métodos, tá? Com a sensibilidade e especificidade. Nenhum método é 100%. Então, a nossa conduta, a clínica sempre é soberana. Na dúvida,
A gente tem, se a gente quer revascularizar, se tem evidência, se o paciente tem angina, como nenhum método é 100%, a gente tem que seguir a clínica, ok? Nenhum exame é 100%. Então, aqui eu tenho as porcentagens, mais ou menos, inclusive tem variações grandes, olha só, o eco com dobuta vai de 68 a 93, são intervalos grandes, né, de diferença. Os melhores métodos ainda é o PET, a ressonância, né, depois vem o talho, cintilo, mas cada um tem vantagens e desvantagens, tá? Aqui também tem uma comparaçãozinha que eu botei do tempo, das técnicas, né, a quantidade de radiação. O talho, ele tem mais radiação, por isso que se usa muito pouco, né, nos Estados Unidos praticamente não se usa mais, mas é um método muito bom, tá? Eu gosto bastante do talho. E aí tem aqui os tempos de protocolo. Como a gente não tem aqui no Brasil o PET, porque fora daqui o PET é muito mais utilizado para tudo, né? Então, a gente tem que se defender com o que tem aqui, que seria o Sextamib, o talho, e aqui a ressonância, que também é muito boa, tá? A sensibilidade, tem todas as limitações da ressonância, que alguns tipos de marca-passo não dá para se fazer e tudo mais. Tá. Bom, aí aqui eu trouxe essa comparação, né? A gente viu vários métodos e viu os métodos na parte fisiopatológica. Estou botando aqui para vocês um pouco da parte da literatura dos métodos que pode ajudar vocês na hora de decidir, né? Então, aqui tem uma comparação entre a dobuta, a condobuta e a medicina nuclear. A medicina nuclear parece um pouco mais sensível, né? Mas ela não é tão específica. A minha, né, a eco de estresse parece ter uma vantagem em especificidade. A minha impressão pessoal é que o eco de estresse, ele altera, geralmente, quando na cintilo, a gente vê uma isquemia um pouquinho maior do que 10%, né, que seria em torno de 15%, porque em torno de 15% eu pegaria uma parede inteira, né, para poder ver uma diferença contrátil, tá? Então, a gente tem essa sensibilidade um pouco maior na medicina nuclear e uma especificidade maior na eco. Às vezes pode ser bom, tem um paciente, fazer um eco de estresse, eu tenho um paciente com câncer, não quero atrapalhar o pré-operatório, eu só quero ver algo importante, então eu quero um método mais específico para liberar ele para cirurgia, né? Porque as pessoas acham que eu só peço cintilo, mas eu peço também outros métodos, inclusive eco de estresse, num caso assim que eu não quero ver uma coisa pequena de 5% que assuste o anestesista, mas que não me assuste, então eu posso pedir um método mais específico, que seria o eco de estresse, tá? Bom, aqui, esse estudo aqui, o negócio do Zoom tapa a minha legenda, mas se não me engano, aqui é uma meta-análise comparando, que eu não consigo ler embaixo, eu só estou vendo o gráfico, tá? Comparando o quê? Isso aqui é antes do estudo Stich, tá? Se não me engano, é 2002, mostrando o quê? A diferença do miocárdio viável e não viável, e a mortalidade, o que a gente tem aqui? Então, pacientes que fizeram revascularização com miocárdio viável têm a menor mortalidade aqui, tá? Fizeram só tratamento com medicamento, isso 2002, tratamento com remédio também bem diferente do atual, mortalidade maior. E aqui tem os que não tinham viabilidade nos métodos também vistos na época. O que a gente vê? Se tu faz uma cirurgia no paciente que não tem viabilidade, a mortalidade está aqui, ó, 7,7. Mas aqui no tratamento clínico também a mortalidade não está tão boa quanto essa, 6,2, mas ainda há uma tendência a não se revascularizar nesses casos, tá? Isso é uma meta-análise. Aqui, esse outro estudo, é um estudo bem interessante, tá? O estudo Christmas, que também é um ensaio clínico randomizado. O que ele mostra? Uma melhora na fração de ejeção dos pacientes que usaram carvedilol e tinham miocárdio viável ou miocárdio hibernante. Então, parece que esse estudo já dá indícios de que há uma tendência a melhorar a fração de ejeção até com medicamento, não só com cirurgia, se há viabilidade. Então, a viabilidade, ela é um fator prognóstico para a melhora da fração de ejeção, também no tratamento clínico, tá? Agora, então, eu vou falar do estudo Stich, tá? Que é um estudo muito importante, que teve muita polêmica, mudou um pouco os paradigmas, né, do que se falava do estudo CAS, que a gente tinha sempre que revascularizar pacientes triarteriais
com disfunção. Esse estudo foi assim, eles pegaram pacientes multivasculares com 3 lesões, tá? Fração igual a 35, né? Ou inferior a isso, tá? Excluíram pacientes com lesão de tronco e com angina classe funcional 3 ou 4. Então, é muito importante ver isso, porque às vezes querem discutir algum caso e colocar no STICH, mas vejam que paciente com angina, ele sempre, angina importante, era excluído nesse caso, né? Porque a angina é um marcador de viabilidade também. Metade dos pacientes de estudos tinham viabilidade, acho que eram 1.200 o total. Então, os que fizeram teste de viabilidade foram só metade, então foram poucos, tá? E aí, o que fizeram com esses pacientes, né? Eles dividiram no grupo medicamentoso e no grupo com cirurgia. Aqui desse lado, pacientes com viabilidade, do outro lado, os pacientes sem viabilidade, que eram menos os sem viabilidade, que também é uma crítica a esse estudo, mas os grupos depois embaixo ficaram bem parelhos, tá? Algumas críticas, então, eles não foram randomizados para fazer teste de viabilidade, na verdade, o médico decidia conforme ele queria e o tipo de teste que era usado também, né? Não, se era eco de estresse ou sentido, dependia do médico assistente. E o tratamento não era necessariamente baseado nesse resultado, tá? A porcentagem sem viabilidade já foi muito pequena, como eu falei ali, né? Apenas 19 dos 81%. O que a gente viu, então, nesse estudo, tá? A gente viu que os que fizeram CRM tiveram uma mortalidade precoce maior, mas desapareceu em 2 anos, que são essa mortalidade por causa da cirurgia em si, né? Do perioperatório. Teve um crossover, 17% do tratamento clínico acabou sendo revascularizado, tá? E 9% do cirúrgico não foi, mas isso é comum nesse tipo de trabalho, né? Então, aqui eu já falei que a viabilidade não foi feita de forma randômica, né? E uma coisa desse estudo, não foi utilizado PET nem ressonância. Eu falei para vocês que PET e ressonância são métodos mais sensíveis, mas nesse estudo não foram utilizados porque é um estudo mais antigo, tá? Qual foi a conclusão? Que o benefício da revascularização independe da técnica para avaliar a viabilidade, né? E a falta de viabilidade não teve diferença entre terapia medicamentosa e revascularização. Então, esse foi o resultado do estudo STICH, e que acabou tendo muita polêmica, porque a pessoa disse, então, viabilidade não serve para nada, né? Essa que muitos falaram, mas a gente sabe que não é assim, que a gente não pode também generalizar tudo em medicina, mas a gente está autorizado, com esse estudo, a revascularizar sem necessariamente fazer o teste, se a gente tem convicção que o paciente vai ter benefício, o paciente tem angina e tudo mais, tá? Então, aqui, a gente tem uma análise de 10 anos do STICH, tá? Uma análise a longo prazo também. O que a gente vê aqui? Mudanças na fração de ejeção. Então, uma análise a longo prazo dele. O que mostra, assim, na mudança de fração de ejeção? Tá? Que é mais ou menos o que a gente viu ali no estudo Christmas, tá? Pacientes que fizeram só terapia com medicamento, tá? Mudaram a fração. E pacientes que fizeram tratamento clínico com cirurgia, porque não existe tratamento cirúrgico isolado, né? Todo mundo vai fazer o tratamento medicamentoso junto, tiveram a melhora. E agora, os pacientes sem viabilidade são os que menos têm melhora na fração de ejeção. Os que fizeram cirurgia com tratamento clínico têm uma melhorazinha aqui, e aqueles que fizeram só tratamento clínico sem viabilidade também não melhoram. Então, o que a gente sabe? Que a viabilidade, o que isso mostra? É um fator de bom prognóstico, acima de tudo, né? Aqui, essa análise desse gráfico ali, aqui, de longo prazo, tá? Que tem aqui só o tratamento clínico, né, e o tratamento cirúrgico, né, a gente vê nos 2 primeiros anos, como eu falei, que a cirurgia tem um aumento da mortalidade da questão perioperatória, mas que depois as curvas, elas ficam muito semelhantes, né, do tratamento clínico e do tratamento cirúrgico mais clínico, né, não tem muita diferença, tá? Então, essa conclusão de 10 anos não confirma a hipótese de que a presença de quantidade grande de miocárdio viável está associada a um benefício muito grande a longo prazo da CRM, né? Uma conclusão importante é aquela da fração de ejeção que eu mostrei, né? Que o aumento da fração foi maior nos pacientes com viabilidade, não dependendo se revascularizou com cirurgia ou não.
né? E a mudança da fração também não teve muita diferença na mortalidade entre os grupos, tá? Então, esses são os resultados do estudo STICH. Aqui, como eu falei, o STICH tem a limitação de que não usou o PET, né? Tem estudo aqui, esse estudo aqui é um estudo com o PET, que mostra uma diferença, que é um pouco diferente, né? Que a gente vê cerca de 19% de redução de eventos nos grupos que foram revascularizados guiados por PET, que seria um método melhor, tá? Então, assim, o pessoal às vezes não sabe o que fazer com os pacientes e querem pedir viabilidade e querem que ali na medicina nuclear, nos outros métodos, a gente diga o que tem para fazer, mas não existe isso, né? Então, vocês primeiro têm que saber analisar, saber o que vocês estão vendo quando pedem o método, né? E aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um caso, tá? Um paciente com infarto prévio, tá? Lesão na DA e na CD, tá? Eu fiz esse cortezinho aqui para ficar mais claro. Se eu fizer, aqui é um MIB, tá? Se eu fizer um MIB de repouso, eu tenho essa imagem aqui debaixo, tá? Aqui eu tenho uma área de infarto de DA. Se eu tiver só essa imagem, tiver que fazer um laudo dessa imagem, o que eu vou dizer dessa imagem? Que tem uma área de necrose, essa área aqui pode chegar, sei lá, 20% de extensão, mais ou menos, né? E eu não sei se ela vai ser fixa, se ela não vai ser, mas que realmente eu tenho uma área de fibrose. Ela pega toda a área da DA? Não, ela não pega toda a área da DA. Aqui também é a área de DA. Eu não tenho o corte que mostra bem o septo, mas, por exemplo, aqui eu tenho o antero-basal. Porque a DA, vamos supor que aqui eu tenha 20%, mas a DA, ela corresponde a cerca de 33% do miocárdio, porque nós temos 3 territórios principais, né? Então, se eu tenho uma lesão de tronco ou uma lesão de DA proximal, esse pouquinho que eu tenho vivo aqui ainda, ele pode estar comprometido, né? Então, talvez, embora tenha áreas mortas perto do ápice, talvez valha a pena a gente revascularizar. Então, e aqui em cima, o que eu tenho? Eu tenho um paciente pós-estresse, tá? O que a gente vê? O que era ruim piorou ainda mais. Então, esse mínimo de tecido aqui da DA ainda piorou. Por quê? Porque a lesão é proximal. Então, há uma tendência, o quê? Quando a gente tem lesões proximais, ou no caso de tronco, que até foi excluído do STICH e é excluído de muitos estudos, que a nossa tendência, o que é? É revascularizar, porque mesmo que eu faça um exame de viabilidade, por exemplo, aqui, e dê um total de 30% sem viabilidade no laudo, eu vou ter o quê? 70% com viabilidade. E algum grau de miocárdio a pessoa tem que ter para estar viva. Então, se tem lesão no tronco, não adianta, tudo vai ficar comprometido. A nossa tendência o quê? É revascularizar. Então, aqui também, ó, uma DA ocluída, lesão de 3 vasos. Se eu fizer um exame só de repouso de MIB aqui, o que eu vou ter? Uma necrose importante no ápice, que geralmente é a área que sofre primeiro. Se eu tenho uma oclusão de DA medial, a necrose começa geralmente no ápice e vem subindo, né? Então, eu tenho uma necrose apical, mas eu tenho outros territórios da DA para preservar. Por exemplo, aqui o septo, né? Deixa eu mostrar aqui o septo, né? E todo o antero basal. Então, que eu tenho que preservar. E aqui pós-estresse, vejam que piora tudo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que revascularizar. Aqui, inclusive, a gente tem pós-estresse uma captação do ventrículo direito, mostrando que é importante essa isquemia, né? Tem todo... É uma necrose com uma isquemia importante. Eu gosto muito, tá, de fazer exame de estresse para decidir o que a gente vai fazer, porque quando a gente faz um estresse, a gente pode fazer uma esteira, então já vai avaliar se o paciente vai poder fazer reabilitação cardíaca, vai poder fazer exercício. A gente pode avaliar os sintomas, porque às vezes o paciente tem uma dor, a gente está em dúvida se é angina ou não. Então, fazendo o exame de estresse com cintila, vou ter toda a informação da esteira, a informação da dor, e vou ver o quanto que tem de isquemia, porque muitas vezes ele tem uma necrose fixa, uma necrose, tudo é fixo, não muda muito no estresse, aí a cirurgia não vai ter tanto benefício, tá? Não sei se vocês entenderam. Mas eu acho que é isso, então. Se alguém tem algumas dúvidas? Prof, muito boa aula. Só para ilustrar, assim, a gente discutiu um caso mais ou menos
parecido com a aula hoje no round do pré-operatório. Na verdade, tinha um paciente que tinha uma DA ocluída e uma CD com lesão, mas que enchia DA ali por colateral, ali, retrógrado, né? E aí a dúvida era se revascularizava esse paciente cirurgicamente, enfim, uma ponte ali, uma mamária para DA e corrigindo uma safena para CD. E aí se ficou na dúvida, porque no eco de repouso ele tinha cinesia ali, de área mais anterior. Então a gente acabou sugerindo de solicitar uma cintilo para a gente avaliar a viabilidade, para ver se valeria a pena levar esse paciente para a mesa para revascularizar cirurgicamente ou se, no caso, ele só se beneficiaria de tratamento clínico mesmo. Uhum. E aí, fizeram? O que concluíram, Ana? Ainda não. A gente Não. vai ser feito em breve. E aí tu sabe o seguinte, porque tem casos e casos, né? Às vezes tem pacientes que têm essa anatomia de DA ocluída e tem muita isquemia, né? Tu bota na esteira, tu vê, ele tem dor, ele faz arritmia, ele infra o eletro e tem uma porcentagem grande de reversibilidade. E tem outros com a DA ocluída que nem dor às vezes tem, sabe? Tá necrosado mesmo, faz o teste de esforço e até nos deixam tranquilos para liberar para casa, para ver como é que ele vai se comportar, sabe? Então, eu acho que eu gosto bastante de fazer o estresse, mas isso é uma coisa muito pessoal. Dependendo de com quem vocês forem discutir na cardionuclear, eles podem indicar fazer só o repouso MIB e nitrato, né? Que seria só quantificar a área de fibrose que tem ali, mas sem fazer o estresse. Né? Às vezes o paciente tem lesão de tronco, tem vascular, tem medo de fazer o estresse, enfim, mas eu acho que a gente está dentro do cardiologia, tem emergência, né? Esses pacientes aí estão caminhando no corredor, vão estar bem monitorados. E dependendo do caso, eu gosto de fazer o estresse, porque aí a gente vê bem o que ele vai se beneficiar na cirurgia, o que vai melhorar, né? Esse paciente em questão era oligosintomático até, que deixa um pouco de dúvida também, né? Isso, aí a gente já vê toda essa parte para ajudar, né, na questão da cirurgia, né, toda essa parte de Mas eu tenho sintomas uma e a dúvida, parte assim, elétrica, né, às vezes faz alguma arritmia, alguma coisa. eu tenho um pouco de dúvida, porque assim, a gente tem muito mais contato com eco, né? Eco de repouso mesmo, assim. Eu sei que o eco de repouso ele não mostra viabilidade, mas, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma acinesia, digamos, acinesia, sei lá, inferior, isso pode corresponder, dependendo do contexto clínico ali, de evento agudo ou não, a um miocárdio hibernante, assim, ou atordoado. Eu tenho como fazer alguma correlação, assim, desse achado do eco Tem, com porque essa aí, questão? não, aí assim, vamos supor, o paciente infartou, tá? Abriu a coronária e tem acinesia. A perfusão está restabelecida e continua com a contratilidade alterada. Ele pode ser atordoado e a gente repetir esse eco daqui a 2 meses e tá com uma hipo ou com a cinesia normal, porque está atordoado. Pode acontecer isso, tá? Uhum. Agora, na eco, até hoje eu falei com a Gabriela, quando no eco eles colocam que tem afinamento, às vezes eles botam só afinamento, ou às vezes eles escrevem afinamento fibrótico. Em geral é porque eles acham que é uma necrose mesmo, que não tem viabilidade nenhuma, tá? Quando na eco eles botam a cinesia, é porque pode ser viável e aí vale a pena fazer uma cintila, uma ressonância, entendeu? Entendi. Geralmente é assim, ali na eco, né? E se tem hipocinesia, não peça um exame de viabilidade, porque se tá batendo, tá, não é, ele tá vivo. O exame de viabilidade é para diferenciar o miocárdio hibernante de uma necrose, tá? É para isso a viabilidade. Então, se tu não tem miocárdio hibernante, tem uma evidência, né? Eu já vi pedir exame assim, hipocinesia difusa.
Então, não tem por que pedir, né? Entendeu? Sim. Oi, Miriana. Oi, pessoal. Thaís. Bom, eu acho que isso que a Ana perguntou é fundamental, né? Só vale a pena se pesquisar a verdade quando tem território genético. Se não tem, não tem nem por que pesquisar, né? Então, acho que isso é o fundamental, assim, do motivo da pesquisa. Como a Miriana disse, se o paciente tem cinesia, se o paciente tem dor, se o paciente tem qualquer outro sinal de sofrimento, né, agudo do músculo, não tem por que pesquisar a viabilidade. O paciente, em teoria, ele apresenta viabilidade, uma dor típica, só tem aquele território. A grande questão do motivo de pesquisar a viabilidade é diferenciar o território necrótico do território hibernante, né? Que o hibernante vem a ser um território com isquemia crônica, ou seja, quando se abre, consegue restabelecer fluxo e consegue melhorar a cinesia, que é a grande questão da viabilidade, né? Então, se não tem cinesia, se não tem a cinesia, nem tem por que pesquisar, né? Eu acho que é a grande questão. Acho que a grande questão da viabilidade, na verdade, né, é a indicação, né? Quando tu indicar. Esse caso que a Ana falou do pré-operatório é um caso que tu vai mudar a conduta. Tem um caso em que a definição de presença ou não de habilidade vai mudar a conduta, né? Se o paciente vai para tratamento clínico ou cirúrgico, ou, por exemplo, o paciente que teria que fazer eu, na minha residência do instituto, na minha época, eu lembro de um paciente que a gente teve que era um paciente idoso, super idoso, 80 e tantos anos, e que tinha lesão, tinha uma lesão não, era uma oclusão de DA e lesão de 3 vasos. Isso definiria se ele é ACRM ou percutâneo, né? Então, a gente tem, quando vai falar em viabilidade, a gente tem que saber qual é a resposta que a gente está querendo da pesquisa. Eu acho que essa é a grande chave da questão, é saber o que a resposta do exame vai te trazer. Isso aí, sabe que eu tenho várias situações ali no instituto. A Thaís falou bem o negócio da DA, porque geralmente a gente indica cirurgia quando tem área de DA, né? É difícil a gente querer operar um paciente se não for para botar uma mamária, né? E a dúvida em relação à área de DA é fundamental. Então, por exemplo, assim, se o paciente tem, eu já peguei um caso que era assim, ó, tinha um infarto inferior, mas tinha lesão de DA proximal, lesão de CX, uma CD ocluída. Um infarto inferior. E aí, no laudo, eu lembro que eu coloquei que tinha uma necrose sem viabilidade na parede inferior, em torno de 8%. E mandei o laudo, né? E depois eu descobri que tinham cancelado a cirurgia e escreveram no prontuário que não tinha viabilidade. Aquilo me marcou muito, aquele laudo, porque, na verdade, foi um laudo mal interpretado, não leram? Porque a área de infarto era só a parede inferior e eu disse, olha, que 8% não tem viabilidade. Agora eu tenho colocado nos meus laudos que 8 não tem e 82 tem, tá? Porque depois eu conversei, o paciente acabou indo para cirurgia. Porque se a gente tinha viabilidade em toda a área de DA, a área sem viabilidade era só na inferior, mas a pessoa que leu o laudo, ela pegou essa frase sem viabilidade e guardou só aquilo, e não interessa a área, entendeu? Não existe coração sem viabilidade total, senão a pessoa está morta. Então, assim, se o paciente tem que fazer uma revascularização pela DA, a DA está viável, mesmo que eu tenha 8% não viável na CD, que não é toda a área da CD, a CD, como a gente tem só 3 grandes vasos, ela tem uma área maior, né? Tu vai abrir o peito do paciente para botar uma ponte para DA, tu vai botar para CD, entendeu? Não vai mudar a conduta, esse tipo de exame para ver a parede inferior. Geralmente, os casos que mais se beneficiam são casos que nem esse da Thaís, onde está em jogo a área nobre que faz a pessoa se operar, que é a área da DA. Se pegaram o raciocínio. E aí, agora, eu tenho feito isso de botar o que é viável, o que não é viável. O laudo não vai dizer o que vocês têm que fazer, entendeu? A gente bota ali, ó. Tem tanto viável em tal área, tanto que não é viável em tal área. Vocês que têm que correlacionar com a anatomia, com os outros exames, com a clínica e decidir, tá? É mais ou menos isso. Eu vou parar de gravar, tá? Peraí. Cadê?